Olá, queridos alunos. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre reagente em excesso e o reagente limitante. Seria tão bom se na reação química 100% dos reagentes se combinassem para formar os produtos, só que nem sempre é assim. Muitas vezes a gente coloca um pouquinho a mais de um reagente e acaba isso no final sobrando na nossa reação química. Então vamos lá trabalhar, vai ser em duas etapas. Essa primeiro vídeo aula vai ser uma explicação para você poder compreender o que é o excesso e o que é o limitante, e vai ter um exercício para a gente poder praticar. Depois a Pro vai gravar outra videoaula só com os exercícios de reagente em excesso e limitantes, fáceis e difíceis, tá bom? Então vamos começar aqui a trabalhar. Então, ó, essa imagem, ela é bem legal, para a gente poder entender um pouquinho o excesso. Porque como funciona aqui? Muitas vezes, a gente tem um pequeno caminhão químico, vamos dizer assim, e a gente lota de moléculas na reação, de substâncias na reação. Esse caminhão ele não será o suficiente para fazer tudo o que é necessário. Então, nesse caso, o excesso dessa imagem, o excesso é a areia, que está muito em excesso, tá nítido, está na cara que aqui a minha areia está em excesso, e o meu caminhão é o meu limite, é o meu limitante, porque eu só vou conseguir colocar a areia no espaço que o caminhão tem. Se o caminhão não consegue transportar, então aquilo que ele não transportou é o excesso. E nessa visão vai ser muito útil para a gente poder enxergar isso nas reações químicas. Lembre-se que o segredo nosso do cálculo químico é a reação que ele fornece. E se ele não fornecer, você constrói para você poder compreender melhor. Então, aqui algumas regrinhas importantes para vocês saberem. Então, ó, o excesso ele sempre acontece quando a gente não respeita a proporção de Proust. O que Proust ele nos fala? Que a gente tem uma quantidade certa. Se a gente calcular a massa molecular das moléculas, a gente vai ter a massa molar, se a gente equivaler ao mol da reação, e com isso a gente vai ter uma receita. Ai, professora, o que é isso? Vamos colocar aqui uma reação fictícia. Se eu tenho a molécula A, eu coloco a minha molécula B para formar o meu produto C. E aqui eu sei que é 8 gramas, que reage completamente com 10 gramas para formar 18 gramas de produto. Então, essa aqui é a minha proporção. 8 para 10, que forma 18. Proust, ele me fala que o que eu fizer com uma molécula, todas serão afetadas. Então, por exemplo, se eu quiser dobrar, aqui vai para 16, aqui vai para 20 e aqui vai ser 36. Agora, se eu aumentar uma, por exemplo, vamos supor que aqui eu dobrei 16. E aqui eu coloquei além. Você vê que não está batendo, ó. Esse com esse é o dobro, só que esse com esse está além. O dobro é 20 e dá com 23. Então, eu faço que aqui eu tive um excesso. E esse número ele não vai poder ser utilizado no cálculo químico, senão você vai errar. Qual é o segredo da questão com excesso limitante? Você tem que arrumar e colocar o número verdadeiro antes de fazer qualquer cálculo. Então, você vai ter uma conta a mais. Então, ó, sempre irá acontecer quando não respeitarmos a proporção do reagente na reação padrão, que seria esse exemplo que eu fiz aqui embaixo. O excesso, ele vai aparecer no produto. Então, por exemplo, se eu fosse escrever essa reação química aqui, eu teria dobrada 16 mais 23 vai formar 36 gramas, porque o que define é o limitante, acabou o limitante, acabou o produto. E aqui eu teria 3 gramas de excesso da molécula B. Então, ele aparece como
clicando te sobra. A gente pode falar corpo de fundo, o que for, ele não vai se formar em produto. Reagente limitante é o que vai definir. É aquele que está de acordo com a regra, ele está correto. Então, na reação, você tem que identificar quem está correto. Quem estiver correto vai ser o seu limitante. E quem está além é o seu excesso. Então, a gente tem que treinar muito a nossa visão. Por isso que a Pro está fazendo uma videoaula só de exercício, para a gente poder praticar essa visão química. Aqui nós temos um exemplo de reação padrão. Ou ela vai trabalhar com bolinhas, ou ela vai trabalhar com as letras das moléculas, com a forma molecular, que seria essa aqui, a segunda, ou ela vai trabalhar direto com os valores de massa, para você poder analisar. Todas elas estão relacionadas. Então, a bolinha vermelha representa o carbono, aqui as azuis representam o oxigênio e aqui eu formo. Aqui não tem excesso, eles estão na quantidade correta. Se você for lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. A equação está balanceada, então está tudo correto. Aqui eu não tenho nenhum excesso e eu também não tenho nenhum limitante, porque eles estão na receita correta, que é a reação química padrão. Então, aqui eu tenho um carbono, então eu tenho 12. Se eu tenho 2 oxigênios, eu faço 2 vezes 16, que dá 32. Se eu pego 32 e somo com 12, eu vou ter 44. Então, está tudo batendo, está tudo em ordem. Só que se eu pego essa mesma reação, que o meu padrão que eu vi na anterior vou escrever aqui embaixo, 12 para 32, que forma 44. Daí, o que acontece aqui? Você tem que ver uma lógica, ó. 32 para 64, qual que é a lógica desses dois? É o dobro. Qual que é o dobro de 44? É 88, então eles estão batendo. Só que aqui, ó, no 12, o dobro de 12 é 24. E aqui ele me deu 26. Então, esse número aqui, ele é incorreto, ele é um fake, ele é falso. Se você usar ele na reação química, você vai errar o valor. Qual é o número correto? É 24 gramas. Se ele perguntar o excesso, qual será o excesso? Será 2 gramas de excesso, que é a sobra, que é o que tornou ele errado. É isso que você vai precisar saber. Se a questão pediu excesso, você tem que saber ver esse excesso. E o número real é esse aqui. Você tem que arrumar. Então, a gente entra para esse recado, assim, super importante. Antes de fazer qualquer cálculo químico, você tem que arrumar o excesso. Então, o excesso ele precisa ser corrigido no número real. Se você colocar o excesso, você errará a questão. Vamos treinar aqui esse conceito. Então, nessa questão, o que eu tenho? Eu tenho uma reação química, vou escrever ela aqui embaixo. C mais O2, que é o grafite mais o gás oxigênio, eu tenho a queima dele e o gás carbônico. Está balanceado. Tem a reação, está balanceado. Então, agora eu posso seguir o meu cálculo. Aqui ele me deu massa? Não, porque pressupõe-se que a massa do carbono, você saiba que é 2, 12, e a do oxigênio, a massa é 16. Vamos calcular aqui para poder ter a proporção, que a gente já fez no anterior, é 12 para 32, que vai formar 44 gramas, tá? A gente usa gramas por mol, tá? Se eu falo que é um mol, eu posso fazer esse salto químico falando que a massa é grama. Uma grande vantagem. O mol é o nosso amigo, tá bom? Daí, ó, vamos ver aqui. Vamos criar nossa tabelinha de análise. Qual a massa de CO2? Aqui eu acho que eu vou precisar até de 3. CO2, vamos aqui para análise. Ele quer saber a massa. Produzida pela queima de 36 gramas de carbono. E aqui o oxigênio,
100 gramas. Vamos colocar esses números aqui embaixo para poder analisar. 36, 100. Vamos ver a relação. Se eu pegar 36 e dividir por 12, eu vou ter 3. Então, 36 é o triplo de 12. Agora, 32, se eu fizer vezes 3, eu vou ter 96. Então, o correto aqui é 96 gramas, porque o que eu faço com um, todos serão afetados. Então, o que eu tenho? 96 é o meu real, então eu tenho que arrumar aqui 96. Ah, professor, e o restante? É 96 mais 4 gramas de excesso. Se a questão perguntasse, a gente pegaria esse valor. Só que aqui na questão não está usando, ela só quer saber a massa aqui. Deixa eu colocar aqui as informações. Então, 36 mais 96 vai dar, aqui a alternativa B, vai dar 132 gramas. Então, ó, 96 mais 36, 12, sobe 1, 10, 13. Essa é a sua resposta correta, tá bom? Então, com isso, você já tem um pouquinho de ideia o que é excesso, o que é limitante. Excesso é o número que está além, que foi colocado a mais, é a areia, e o limitante é o que está correto, no valor correto, que seria o seu caminhão, que está certo. Para que você precisa saber disso? Porque você precisa apagar o número do excesso e colocar o número real da proporção correta, tá bom? Um beijo, nos vemos na próxima videoaula, que só será exercícios de excesso ilimitante, tá bom? Até mais!